Algumas pessoas costumam dizer o seguinte: se Deus é bom, se Deus é amor, por que ele permite tanta coisa ruim acontecendo na história e na vida da humanidade, né? Fome, miséria, pessoas doentes, pessoas enfermas. Por que tem tanto sofrimento no mundo? E em relação ao crente, por que Deus permite o crente passar sofrimento, né? Passar por momentos difíceis? Afinal de contas, a pessoa é crente, a pessoa ora todo dia, a pessoa é santa mesmo, está na presença de Deus e enfrenta momentos de dores, momentos de angústias. Por quê? Irmãos, em relação à vida do crente, por que o justo sofre? Eu listei aqui 5 propósitos pelos quais Deus permite o justo passar por momentos difíceis. Claro que tem mais, tá bom? Mas eu listei aqui 5. É por conta disso aqui que Deus muitas das vezes permite eu e você enfrentarmos momentos de dores. Fica desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai precisar aprender isso aqui, entender isso aqui para não fazer bobagem diante de momentos de dificuldade, né? Costumeiramente, quando a gente entra no momento de dor, o nosso adversário se aproveita, malandro como ele se aproveita para tentar colocar dúvidas. Ah, então é porque você não é crente, é porque Deus não te ama, é porque você não é fiel, você tem algum pecado escondido, Deus não te perdoou e aquela coisa toda, né? Você foi abandonado por Deus. Enfim, você vai precisar aprender tudo isso aqui para saber lidar com os momentos difíceis. Quando você entrar num momento difícil, que vai acontecer, pode ter certeza, não estou jogando praga não, mas isso vai acontecer, faz parte da vida cristã. A própria palavra diz que aquele que quer viver de forma justa e piedosa vai passar por muitas tribulações, né? Mas o Senhor nos livra. O justo passa por muitas dificuldades, como afirma a palavra, mas o Senhor nos livra de todas. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, tá certo? Então, antes de irmos aqui para o primeiro propósito pelo qual Deus permite o sofrimento na vida do fiel, queremos apresentar que o motivo principal pelo qual Deus permite tanto sofrimento, né? Porque existe tanto sofrimento no mundo, o motivo principal é que o homem é pecador. Tanto sofrimento só existe por conta de que o homem pecou. A palavra diz que todos pecaram e se afastaram de Deus. Ou seja, o pecado traz consequências. Após o casal desobedecer no jardim do Éden, agora tudo enquanto foi tipo de coisa ruim começou a acontecer na vida do homem, né? Doenças, enfermidades, enfim, não vou aqui listar tudo porque é muita coisa, né? Mas esse homem pecador tem uma promessa maravilhosa de que se ele receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, um dia ele vai estar distante, né? Para sempre de todo o sofrimento, de toda a dor e de toda a luta. E só lembrando também, irmãos, que muitas coisas ruins acontecem na vida do ser humano é resultado de escolhas, é resultado de atitudes. Tem pessoas que dizem o seguinte: só acontece coisa ruim comigo, parece que eu nasci azarado. Mas muitas das vezes essa pessoa pode estar apenas colhendo aquilo que ela anda plantando, né? Se você planta coisa ruim, vai acontecer coisa ruim na sua vida. Em relação à própria natureza, né? Desastres naturais. Por que acontece tantas coisas, né? Tantos desastres naturais? Irmãos, o homem está agredindo a natureza direto, né? O ser humano está agredindo a natureza, fazendo queimadas, desgastando a camada de ozônio, o aquecimento global aumentando. Então, naturalmente, a natureza vai revidar, vai vir as consequências. Enfim, o mal existe, mas o motivo principal é o próprio pecado, né? Mas em relação à vida do crente, por que Deus permite algumas coisas difíceis? Primeiro, o propósito, nos aproximar de Deus. Muitas das vezes, Deus permite eu e você passarmos por lutas simplesmente porque Ele quer ter a gente mais perto dele. Irmãos, tem pessoas que só vão parar para entrar no seu quartinho, fechar a porta e orar quando começar a faltar algumas coisas. Tem pessoas que enquanto a geladeira estiver cheia, dinheiro tiver na sua conta bancária, tem pessoas que enquanto tiver uma despensa lotada, saúde, não vai lembrar de Deus. E Deus quer ter a pessoa perto dele. Muitas das vezes Deus permite a luta, permite a dificuldade para abrir os nossos olhos. O que é que faz muitos filhos se lembrarem da casa de seu pai, né? Tem filho que não liga
família, para os pais. Mas o que é que faz muitos se lembrarem da casa de seu pai? Quando tudo dá errado. Eu vou para a casa de meu pai agora, ó, porque tudo deu errado, tô sem casa, a minha mulher foi embora. Ou seja, quando o negócio aperreia mesmo, a pessoa volta para a casa do pai, né? A gente tem visto isso acontecendo por aí. Então Deus é um pai que nos ama. E quando Deus percebe que a gente está se distanciando, Deus é professor. Ele vai fazer algumas coisas para nos ensinar que precisamos estar perto dele. E muitas das vezes Deus aperta o negócio para a gente se lembrar da oração, se lembrar da vida com ele e retornar. Amém? Muitas das vezes isso acontece. Segundo o propósito, de Deus permitir o sofrimento na vida do crente fiel para fortalecer a nossa fé. Irmãos, você já parou para pensar como seria a nossa vida se a gente não passasse por momentos difíceis? Se Deus fizesse o seguinte: olha, você agora é crente, pois tudo bem, agora você está guardado, não vai acontecer dificuldade nenhuma, eu vou te proteger. É claro que Deus nos protege, Ele nos abençoa, mas Ele permite o sofrimento, Ele permite a provação, permite a dificuldade, muitas das vezes para fortalecer a nossa fé. Deus às vezes nos deixa irmos para a tábua da beirada, Você está quase escapulindo, aí você se lembra que tem um Deus no céu. Deus coloca a gente diante de uma luta, diante de uma dificuldade, para a gente se lembrar que temos um Deus no céu, que temos um Pai, e Ele pode todas as coisas. E muitas das vezes só passamos a usar a fé quando estamos nessas situações. Aí a gente se lembra da oração, a gente se lembra de usar a fé, e Deus vai nos moldando, vai nos lapidando. Irmãos, se você parar para conversar com alguém de fé mesmo, sabe? Aquele crente aí da sua igreja, que é uma pessoa de fé, sabe? Essa pessoa que tem fé mesmo. Se você parar para conversar com essa pessoa e essa pessoa começar a contar a vida dela, você vai ver que essa pessoa passou por muitas dificuldades, momentos de provações. A provação é um momento difícil que Deus deixa a gente entrar para depois Ele nos aprovar, para nos lapidar, para nos moldar e nos abençoar, Enfim, se você conversar com uma pessoa de fé, você vai ver que essa pessoa já passou por muitas dificuldades. Você quer ter uma fé fortalecida? Aprenda a lidar com um momento difícil, porque no momento difícil a gente aprende a colocar tudo nas mãos de Deus. Irmãos, às vezes, a gente quer lidar com a nossa vida por conta. A gente não quer depender de Deus, quer lutar com a força do braço e nunca confiar em Deus. A gente quer lidar com a dificuldade por conta própria, mas quando estamos no momento de dor, nós agora passamos a olhar para cima e entendemos que é necessário entregar toda a nossa vida ao Senhor. É necessário entregar as rédeas de nossa vida nas mãos de Deus. Vem aqui comigo, veja o que está escrito no Salmo 37, verso 5. Se Deus está falando com você, deixa aí nos comentários: Deus está falando comigo. Isso ajuda o vídeo a chegar um pouquinho mais longe, tá bom? Salmo 37, verso 5 está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Tá vendo? Esse entregar o teu caminho ao Senhor é entregar tudo mesmo nas mãos de Deus. Confia nele e ele tudo fará. Irmãos, mas pra gente fazer isso aqui não é fácil. A gente quer lutar com a força do braço, quer ir sozinho pra batalha, mas às vezes Deus permite o sofrimento pra gente dizer o seguinte: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor resolva. Eu não posso. Eu pensei que podia, mas esse momento difícil abriu os meus olhos ao ponto de eu enxergar que não sou nada sem o Senhor. Irmãos, isso que eu tô falando faz todo sentido. Pode crer que esse é um dos propósitos do sofrimento na vida do crente. Antes de falarmos aqui do terceiro propósito, se você é novo aqui no nosso canal, tá conhecendo agora aqui o nosso trabalho e não conhece ainda o nosso curso de interpretação bíblica, conheça aqui na descrição. Nós temos aí esse material rico para te abençoar. Através de aulas práticas eu apresento dicas importantes para você fazer uma boa leitura bíblica, entender o que está escrito e chegar numa interpretação correta, tá bom? São várias dicas fáceis que se você colocar em prática, você vai ter todo o resultado aí nos seus estudos da palavra de Deus, tá bom? Terceiro propósito, nos ensinar a sermos gratos. Irmãos, se tem um sentimento lindo, é o sentimento da gratidão. E Deus espera esse sentimento da nossa parte. E como eu já falei, enquanto tem tudo sobrando, às vezes a gente nem lembra de Deus, às vezes o ser humano nem lembra de Deus. Nós somos falhos, pecadores, não se esqueça disso. E Deus
Deus, ele espera que sejamos gratos. Você já ouviu falar daquela frase que a pessoa só para agradecer quando perde? Irmãos, e Deus, ele sabe que muitas das vezes a gente só para agradecer por aquilo que recebemos do Senhor todo dia, né? As coisas básicas da vida. Deus, ele sabe que a gente só para agradecer na maioria das vezes quando perde, quando vê acabando, quando vê faltando, aí a gente agradece. Eu era abençoado e nem sabia. Deus espera isso da gente. Guarda isso no seu coração. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18. Veja que Deus espera a gratidão de nossa parte. Está escrito assim: em tudo dai graças, está vendo? Em tudo dê graças, agradeça, seja grato, tenha um coração grato, porque esta é a vontade de Deus, está vendo? Essa é a vontade de Deus de quê? Que sejamos gratos. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, por que Deus quer tanto que a gente seja grato? Porque Deus, ele sabe que uma vez grato, né? Isso vai transformar toda a nossa vida. O crente que é grato, ele ora mais, ele lê mais a palavra, ele reclama menos, ele murmura menos, porque ele é grato. Ou seja, uma vez grato, essa gratidão, né? Esse sentimento lindo vai refletir em toda a sua caminhada com Deus. Por isso que ele quer que sejamos gratos. E muitas das vezes a gente só para agradecer por aquilo que temos da parte de Deus quando algumas coisas vão embora, quando o sofrimento chega, quando a dificuldade bate na porta. Aprenda a ser grato para que Deus não precise fazer isso para abrir os nossos olhos, né? Por que Deus permite o sofrimento na vida do fiel? Quarto propósito, para nos treinar para a vida. Irmãos, Deus não quer filhinhos de papai. Já pensou se você nunca tivesse enfrentado nenhuma dificuldade na vida? Você era uma pessoa despreparada, você era uma pessoa que não saberia viver, não saberia ajudar ninguém, né? Você nunca passou por dificuldade, como que você vai ajudar? Como que você vai aconselhar? Uma pessoa que não enfrenta lutas não está preparado para a vida. Você já ouviu aquela frase, para grandes soldados, né? Deus dá grandes batalhas justamente por isso, porque se você quiser fazer história, deixar um legado, ser referência, você precisa passar por dificuldades. É nas dificuldades que a gente se aproxima de Deus, como eu já falei, ganhamos experiências para contar, enfim. Então, quando você entrar numa dificuldade, meu irmão, pare, reflita e entenda: Deus está me treinando, Deus está me capacitando, Deus está fortalecendo minha fé, Deus está me ensinando a ter experiências com Ele, Deus está me ensinando a usar a minha fé na dificuldade, a usar a minha fé no vale, no deserto, enfim. Você quer ser um grande soldado para a glória de Deus? Aprenda a lidar com as situações difíceis, não pule fases, mas aguenta firme, tá bom? Porque após tudo isso, você vai ser um cristão muito mais preparado, diferente, para a glória do Senhor. Depois de Jesus Cristo, um grande pregador do Evangelho foi Paulo, né? A gente fala muito bem do apóstolo Paulo, né? Foi um grande soldado, mas se você ler em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 28, meu irmão, você vai ver o tanto de coisa que Paulo enfrentou. Ele se tornou um soldado capacitado porque Deus forjou ele, né? Deus lapidou ele, Deus fortaleceu a fé dele. Foi no meio da dificuldade que ele se fortaleceu. Aprenda a lidar com os momentos difíceis, porque muitas das vezes eles vêm para nos treinar para a vida. E a vida não é fácil não, né? Nem para o crente, nem para o desviado. Não é fácil. Você vai precisar desse treinamento aí, com certeza, né? Deus sabe o que faz. Quinto benefício, para glorificar o seu nome. Esse é o quinto propósito, né? Melhor dizendo, para glorificar o seu nome. Muitas das dificuldades que aparecem na nossa vida é para Deus usar isso para a glória do seu nome. Está escrito lá em João, capítulo 11, versículo 4, que quando Jesus soube que Lázaro tinha adoecido, né? Tava morre e não morre, não sabemos que doença foi, mas o próprio Jesus disse: olha, essa doença é para a glória de Deus. Vem aqui, vamos ver o que está escrito direitinho, né? João 11, 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tá vendo? Acontece certas coisas para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Talvez a doença que você está enfrentando, a dificuldade, a dor, o sofrimento, é para ter um culto de ação de graça na
sua casa. Tem pessoas que nunca farão um culto de ação de graça na sua casa, né? Mas depois de vencer uma doença difícil, né? A pessoa marca um culto para a casa dela e diz: olha, aqui em casa vai ter culto de ação de graça, Deus vai ser adorado, Deus vai ser glorificado, vai ter culto, vai ter guaraná, né? Porque essa pessoa tá feliz. Irmãos, acontece coisas para a glória de Deus na nossa vida. Aprenda a lidar com as situações e saiba, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tá certo? E quando você tá direitinho na presença de Deus, crente, tudo que acontece na sua vida, Deus está tendo controle e isso vai gerar algum bem na sua vida, por mais que você não entenda agora. Amém? Então creia nessa palavra. Essa palavra vem de Deus para te abençoar. É um vídeo simples, é uma orientação aqui rápida, né? Mas é para te abençoar, tá bom? Eu não falei aqui de todos os propósitos, né? Mas tem mais, pode ter certeza. Mas entenda que tudo tem um porquê, tá bom? E se você se manter na presença de Deus, vai terminar tudo bem. E se tiver que passar para a eternidade, mas isso foi usado para Deus te levar para lá. Amém? Mas tudo tem um porquê, né? A morte para o justo é um passaporte para chegar logo pertinho de Deus. Mas uma coisa faça, continue na presença do Senhor e viva todas as fases, porque tudo tem um porquê. Amém? Se essa palavra te abençoou, quero te convidar agora a divulgar com mais pessoas que você conhece. Deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, vá se inscrevendo. Todo dia eu tô por aqui para te abençoar, tá bom? Venha ser um aluno, clica aí na descrição, te aguardo lá para te ajudar aí no assunto interpretação bíblica, tá bom, irmãos? A paz do Senhor, até amanhã. Foi bom aqui trazer essa palavra rápida aí para te ajudar, tá bom? A paz do Senhor, Jesus de Nazaré.